Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro de Primeira Podcast, onde nós abordamos assuntos com profundidade e contamos histórias reais do agronegócio. No episódio de hoje, o foco é o algodão brasileiro, que saiu do campo para ganhar o mundo, conectando produção, indústria, mercado internacional, sustentabilidade e até moda. E nós vamos falar como o Brasil conquistou esse reconhecimento global na cadeia da cotonicultura. Antes de começarmos o nosso episódio, eu quero convidar você que está nos assistindo a deixar aqui já o seu like, a se inscrever nesse canal para não perder nenhum dos nossos episódios. Deixe também o seu comentário e lembre-se, nós também estamos disponíveis agora no Spotify. Siga também o nosso Instagram, Agro de Primeira Podcast, e fique por dentro dos principais falas dos nossos entrevistados. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje Alexandre Pedro Schenkel, que é produtor rural, engenheiro agrônomo, presidente do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão, presidente do Sindicato Rural de Campo Verde, sócio proprietário da Almagrino e um dos nomes mais inspiradores da cotonicultura nacional. Um produtor que ajudou a organizar uma das cadeias mais respeitadas do agronegócio brasileiro, com presença em todos os elos da cadeia do algodão. Olá, Alexandre, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o meu convite aqui para esse bate-papo. Olá, é uma satisfação estar aqui com os amigos do Agro de Primeira. Bom, Alexandre, para começar, acho que tem muita coisa para a gente falar aqui hoje, mas eu queria que você compartilhasse como é que começou essa sua trajetória. Desde quando você está no agro e, mais especificamente, também sua relação aí com o algodão. Bom, Adriane, eu sou de uma família que veio... A gente fala que somos colonos, né? Nossa família veio da colônia. Então, está na nossa genética aqui trabalhar com o agro, né? Meu avô, meus pais sempre trabalharam com o agro e eu, consequentemente, já me desenvolvi também em cima disso. Eu tive a oportunidade de fazer agronomia também, igual a profissão que o meu pai era também engenheiro agrônomo. E pude estar dando sequência dentro da minha família, dentro dos meus negócios, trabalhando com agricultura. E depois eu tive uma história muito, muito boa com o algodão. Acabei me especializando também. A nossa principal atividade hoje é o algodão. Então, estamos trabalhando aí dentro da agricultura com foco no algodão. E quando que foi, Alexandre, esse momento que você entendeu que o algodão não era apenas uma cultura para se produzir, que é o que você faz, né, na lavoura, mas também um setor a ser defendido e né, estruturado mesmo de maneira estratégica através das instituições, nessa sua participação que você tem? Bom, eu tive a oportunidade de conhecer o algodão durante um dos estágios que eu fiz para finalizar meu curso de agronomia. Eu fiz em Sapezal, né, junto lá com o seu Eliseu Schaeffer, né, e pude estar conhecendo o algodão, e lá eu me encantei, e foi uma das... eu vi que aquilo ali era uma excelente cultura, bem completa. Você teria que trabalhar praticamente o ano inteiro. Naquela época era praticamente uma safra que se plantava, não tinha as duas safras que nem a gente faz hoje. A grande maioria aqui da nossa região planta safra e safrinha. Sim. Então, lá eu tive essa oportunidade. Então, me formei e fui trabalhar com algodão na minha fazenda, junto com meu tio. E nisso, eu tive uma oportunidade também de fazer naquela época, de fazer você fazer o Proalmat, que é um benefício que o Estado trazia para quem comercializava algodão dentro do país. E naquele momento a gente estava atendendo muito o mercado nacional. E eu fui procurar a associação para poder ver como é que preenchia os documentos todos, né? Porque você recém-formado, você queria fazer tudo. Então, eu acabei procurando a associação. E lá eu fui muito bem atendido, recebi o convite para participar de numa reunião da associação, e eu fui demitido, continuei e fui continuando participando. Sempre fui convidado e fui participando das reuniões, e lá me interessei. Eu vi o quanto que a união traz os benefícios, né? Desde que você tem uma união organizada, você traz os benefícios para o seu setor, traz os benefícios para o produtor rural. E na nossa cadeia, nossa cadeia foi muito importante aqui, a nossa associação, que é a Associação Mato Grossense Produtor de Algodão.
Nisso tem uma história longa, né? Mas assim, em cima disso, mas é importante que a gente se sentiu com bastante confiança, né, nesse grupo. Então foi muito bacana a gente poder estar continuando aí com podendo ajudar. E nisso eu me senti incluído e fui ajudando aí mais no futuro junto com a associação. E hoje, Alexandre, além de estar, né, como presidente do IBA, do Sindicato Rural também, mas você passou por várias, né, à frente de várias outras instituições, como a AMPA, a Abrapa, a IPA, a Cooper Verde. O que esses anos, né, de vivência sua te ensinaram nessas instituições? Olha, como você pôde ver, eu sou entusiasta do cooperativismo, dos associativismos. Então, quando você procura estar junto com a associação, você vê resultados aí nessa união. O importante é que quando você tem associações que buscam não promover a associação ou a cooperativa, mas sim o produtor, né? Então, não pode ser maior que o produtor, né? Então, as associações aí eu acho que focam o resultado para o produtor, o resultado para o associado. É importante a gente estar... Esse aprendizado aí foi muito, muito bacana, né? Então, quando a gente tem um trabalho coletivo, você tem que deixar de lado a sua personalidade para você ter uma experiência que vai trabalhar para para todo mundo ali, digamos assim. O difícil é o todo mundo, que foi se falado muito isso, né? Essa frase se usa muito para beneficiar, às vezes, até um interesse pessoal, né? O ideal é que ajude a grande maioria do cooperado, do associado. Então, para isso, a gente pôde colher esses frutos, digamos assim, esse aprendizado durante esses anos aí dessas associações que eu pude ajudar. E voltando um pouquinho agora para a cultura do algodão, né? Eu acho assim, eu vejo que é das culturas mais organizadas, né, dentro do nosso setor. Eu falo que é uma atividade de muito risco, né? Não é para qualquer um que ouça falar que é só para plantar algodão você tem que ter um emocional mais forte. Na agricultura a gente já tem que ter, né? A gente já lida com uma série de fatores que fogem ao nosso controle. Mas como que você vê o que torna essa cultura do algodão, esses produtores, o que eles têm que ter de diferencial para quem quer estar nessa atividade? Olha, é uma cultura de um ciclo um pouco maior, né, do que as demais que a gente planta na nossa região aqui. E nós temos que ter todo o cuidado para você ter um resultado lá na frente. Acho que hoje, quando qualquer atividade que se for fazer, você procura ter um resultado financeiro, você procura ter não ter prejuízo. Em primeiro lugar, não ter prejuízo. Então, você tem que ter muita atenção. Eu sempre disse que a cultura do algodão, você começa, por exemplo, a planejar ela 18 meses antes da colheita. Então, você começa a fazer a aquisição dos insumos, você fazer um hedge. É importantíssimo isso que a gente aprendeu nos últimos anos, esses anos de crise, que nem 2005. Você não fazer um hedge na cultura é perigoso. Você casar com a sua venda, você fazer com a sua compra de defensivo, você casar com uma venda, principalmente na mesma moeda. E então você não tem que ficar especulando câmbio ou especulando aí altas de. Você tem que trabalhar talvez com um preço médio, né, que você tem da compra daquele defensivo ou na venda do seu produto para poder fazer esse hedge natural. Isso aí te dá mais segurança. Aí você pode trabalhar em cima de produtividade, a questão dos detalhes. Nós tivemos muito... A gente já teve momentos que a gente começou na atividade, que a gente tinha que ajoelhar atrás da plantadeira, contar a distribuição das sementes, a profundidade, o distanciamento entre elas, ver se está tendo semente dupla ou não. Isso são os detalhes que fazem que você tenha produtividade. Isso é um exemplo que eu sempre dou para a gente poder buscar maior eficiência. E o Brasil está nisso, né? O Brasil está hoje competitivo no cenário internacional por causa da eficiência, né? Se você comparar as produtividades americanas, chinesas, indianas, você vê que eu disse chinesa para a gente ter uma comparação, porque nós somos o dobro mais eficientes que os americanos na questão de produtividade e somos 4 vezes mais eficientes do que o indiano. Agora, nós perdemos em produtividade ao chinês,
mas eles usam eles usam de tecnologia, eles usam irrigação, né? E coisa que 90% do nosso algodão não é irrigado aqui no Brasil, é de sequeiro. Então você vê a potencial de eficiência que nós temos aqui dentro do Brasil, né? E como você falou, o Brasil hoje ele é o maior exportador, né, mundial do algodão. E o que você, né, o que você acredita, como você trouxe aí esses outros países, o que foi decisivo para essa transformação, para o Brasil chegar nesse patamar que nós estamos hoje? Olha, isso foi um trabalho muito longo, né, de pessoas que... longo não, a cultura do algodão, essa mais moderna que nós estamos vivendo hoje, ela iniciou ali na década de 90, né, que ela veio, migrou. Alguns produtores, eles trouxeram, foram os nossos pioneiros, trouxeram para dentro do Cerrado, em regiões onde é que nós tínhamos. Nós tínhamos algodão aqui no Mato Grosso, mas umas regiões onde é que era uma agricultura, era um cultivo de algodão de forma mais extensionista, né? Digamos assim, plantava, tinha pouca produtividade, usava muita mão de obra, né? Às vezes era colhido manualmente, a maioria era colhido manualmente, e quando trouxe para o Cerrado para fazer uma cultura muito parecida, ou com os melhores práticos que já estavam ocorrendo lá no Paraná ou em São Paulo, então, mecanizado. Então, a gente começou a fazer isso aqui no Cerrado. Então, aqueles pioneiros ajudaram muito. Então, eu digo longa porque teve um grande trabalho ali desses pioneiros, acreditando na cultura do algodão aqui no Cerrado, que se iniciou praticamente, uns falam que foi foi na região do Rondonópolis, Tiquira, Serra da Petrovina, ou lá em Campo Novo do Parecis, que é o que a gente vê que teve o maior início, teve um grande resultado ali em Campo Novo do Parecis. Então, se eu for falar o nome dessas pessoas, eu vou ser um pouco desleal com alguma, porque eu acho que todos esses aí foram pioneiros, foram muito importantes, grandes amigos, grandes pessoas fantásticas. Nós temos livros que contam até a história deles, que é muito bonita. E nisso eles começaram a trabalhar. E lá começou, naquela época, nós éramos um grande importador de algodão, né? E aí nós vimos que tinha viabilidade técnica, fomos insistindo, melhorando, adaptando, usando muito de pesquisa, né? Usamos muito o nosso corpo científico, muito do trabalho, o retorno também para essa pesquisa, para essa ciência, veio das pessoas que trabalhavam no campo, na parte técnica, os técnicos agrícolas foram muito importantes, os agrônomos que davam as consultorias eram muito, apesar de ter bastante desconhecidos, eram muito importantes, porque eles trouxeram, eles acreditavam também e começaram a melhorar ano após ano e veio vindo de produtividade. Nisso veio esse resultado de produção que nós tivemos, vimos que tinha viabilidade, daí já fomos buscar também uma coisa importante, fomos buscar lá fora o que os principais exportadores estavam fazendo, tipo Austrália, Estados Unidos, e nós trouxemos muita coisa, copiamos muita coisa de lá, mas coisas positivas. Por exemplo, a contaminação, evitar a contaminação, porque os principais clientes no mundo querem algodão que não tenha contaminação, com o plástico, com outras impurezas, que daí eles dariam preferência. Por isso que eles estavam dando preferência para a Austrália, para os Estados Unidos, e nós fomos atrás de copiar isso daí. Voltamos de lá no início dos anos 2000, quando nós fazíamos essas missões, e fizemos um extensionismo, porque nós mostramos para os produtores aqui que era importante nós melhorarmos, o que nós tínhamos que melhorar. Hoje nós temos uma das melhores fibras do mundo e de termos de qualidade, de produtividade, então isso faz com que você tenha bastante credibilidade e nós estamos cada vez mais ocupando espaço aí no mercado. É importante dizer que não pode parar esse trabalho. Nós vimos países que se acomodaram e nós substituímos, nós ultrapassamos esses países porque eles se acomodaram. Até já falei agora há pouco sobre a questão de produtividade, mas nós temos que manter esse trabalho de estar promovendo e estar buscando melhorar cada vez mais, trazer o feedback dos nossos clientes, seja os industriais asiáticos, seja lá na ponta, que são os consumidores, né, do algodão. E é importante ver isso aí, como nós pensarmos como cadeia, vai fazer com que a gente mantenha essa posição, ou mantenha principalmente, não é uma posição, mantenha a eficiência. O produtor aqui tem que estar com resultado no final.
E você trouxe algo muito legal, que é essa questão, que eu acho que é uma cobrança do mercado internacional, que é a sustentabilidade, mas não só uma cobrança, né? O agronegócio brasileiro, ele é sustentável através das certificações, da rastreabilidade. Isso é algo que vem mesmo como uma exigência do mercado internacional e já retorna para o bolso do produtor essas Olha, rastreabilidades, essa certificação? essa certificação é muito interessante, porque assim, quando nós começamos a fazer um trabalho, que nós identificamos que nós estávamos tendo problema aqui dentro da nossa produção, eu estou falando até em escala estadual, nós tivemos problemas, né, a questão de denúncia, trabalho escravo, aquelas tipo de compromisso que o produtor tem que ter, porque o produtor hoje ele é auditado, seja produtor de algodão, de soja, de milho, produtor de gado também, ele é auditado nas questões ambientais, nas questões de fitossanitárias ou sanitárias, e também na questão de fiscal. Tudo isso a gente está sempre sendo auditado, nós temos que buscar trabalhista, né, como eu falei agora há pouco. Então, nós tínhamos que nos encaixar, nós tínhamos que melhorar. E nessa busca, eu participei de uma reunião dessa dentro da nossa associação, onde é que nós criamos o Instituto Algodão Social, né, que era que a gente orientava nossos associados de como se fazer, para a gente estar preparado antes de vir uma fiscalização. Na verdade, melhorou muito. O produtor, então, assim, o ganho do produtor inicial, eu acho que o ganho hoje foi na organização, né? Nós chegamos nas nossas propriedades, dentro das nossas oficinas, dentro dos nossos alojamentos, dentro das nossas cozinhas, que também eram fiscalizadas, a ter as cantinas, a ter umas melhorias. E isso aí nós estamos buscando. A questão ambiental, você está seguindo o nosso Código Florestal, seguindo as leis ambientais do nosso país. Então, foi muito importante a gente estar nos organizando. Fez com que a gente ganhou em organização. Nisso é um lucro para nós, porque nós antecipamos e também fomos ganhando eficiência. O retorno disso daí, temos uma certificação que se chama internacional, que também teria, no começo teve um retorno financeiro, era tantos cents por libra-peso que poderia trazer para nós um benefício se você tivesse certificação. Hoje está virando regra. Hoje, se tu vê o mundo, ele exige isso, né? E quando você falou também uma questão de rastreabilidade, o algodão que mais garante a rastreabilidade no mundo é o algodão brasileiro. Hoje, mais de 84% do algodão brasileiro ele é certificado e rastreável. Nossa. Você sabe a origem daquele algodão. Isso faz com que você tenha uma preferência até por esse tipo de algodão. Então, o mercado busca isso e nós estamos trabalhando para ter essa responsabilidade aí como selo e como garantia aí do algodão brasileiro. Então, já está tendo bastante, o pessoal já pelo menos isso aí ajuda a manter essa demanda para o algodão brasileiro, um certo nível de certificação e rastreabilidade. Você acredita que essa exigência, essa certificação, essa rastreabilidade que já existe no algodão vai ser exigida nas outras culturas que nós temos aqui, principalmente falando no Mato Grosso, né, no nosso Centro-Oeste? Olha, a gente acompanhou, você comentou, eu fui presidente do Instituto Pensar Agro, que é um mantenedor da frente parlamentar lá da agropecuária lá em Brasília, mas ele é constituído por várias entidades do agro, né, que trabalham em prol de várias culturas. Tem a do alho, tem a da laranja, tem a do zebu, tem a da soja, tem a do algodão. O que a gente acompanha nas discussões lá é que praticamente todas essas culturas vão estar começando a ser buscado, já vem há um bom tempo já buscando a origem desse produto, né? E principalmente se ele é responsável com o meio ambiente, responsável com as questões trabalhistas. Tem polêmicas que nossa lei é soberana. Nós temos um excelente Código Florestal, assim, eu digo como pensando em futuro, né? Em meio ambiente. Nós temos um que preserva nosso meio ambiente aqui do Brasil e tem muita responsabilidade com as futuras gerações. Às vezes ela não é bem interpretada lá fora.
mas não precisa de discussões acaloradas para poder ter esse tipo de conhecimento. Nós temos que levar cada vez mais. A gente passou por isso muito dentro do algodão, de poder mostrar a nossa realidade. Então, tivemos que trazer pessoas até das maiores varejistas de roupa do mundo, nós trouxemos aqui para mostrar o compromisso que nós temos em produzir, preservando o meio ambiente, preservando melhorando inclusive a vida de quem está trabalhando ou está em volta da nossa cultura. E isso fez com que a gente pudesse melhorar a visão, foi aos poucos. É um trabalho, não é fácil. Outra que nós não temos muito dinheiro para isso aí. Outros países, eles motivam porque eles pegam, tiram uma porcentagem daquela receita que é na venda e arrecadam aquilo ali para poder usar nesses trabalhos de promoção, né? O Brasil talvez não tenha isso aí. A gente também tira leite de pedra quando a gente fala isso aí para poder ajudar a promover nossas culturas, nossa produção. Mas é um trabalho de formiguinha que está sendo bem feito, estamos trabalhando para fazer isso aí. Agora, sobre as outras culturas, creio sim, respondendo, eu acho que creio sim que todas vão estar sendo cobradas em cima disso. Cada uma tem que entender de que maneira que vai ser feito, né? Se vai ser mais agressiva ou não. Pode ser que agressivamente vai ser mais demorado ainda para a gente ter um resultado. E, Alexandre, qual que você vê que ainda é o maior desafio da cotonicultura para manter a competitividade internacional? Olha, o maior desafio hoje é a receita, é a renda, né? Disso daí, os mercados da cotonicultura nos últimos 2 anos não está muito favorável, então estão com preços, principalmente esse último ano. O mundo produziu muito algodão, né? Exemplo do que ocorreu, os Estados Unidos tiveram uma produção muito boa nesse ano, coisa que atipicamente está ocorrendo nos últimos anos. Ele teve uma produtividade boa, uma produção boa, e principalmente a China. A China teve um aumento praticamente de 30% da produção dela num ano. Isso fez com que os estoques deles estivessem maiores e o apetite por novas compras caísse. Há 2 anos atrás, nós tivemos a maior venda nós vendemos 2 vezes o que o Brasil consome aqui internamente, no mercado doméstico, o algodão. Eles compraram o dobro lá, em torno de 1.200.000 toneladas. Isso fez com que talvez estivesse também, junto com esse acréscimo do estoque deles, também tivesse um pouco apetite. No último ano, eles reduziram muito a compra. Compraram 1/4 do que eles compraram 2 anos atrás. Então, é sinal que o mercado está bem abastecido. E isso fez com que os preços, a pressão sobre as commodities diminuísse o preço. E outra que também tem a questão da economia mundial. Tem que ter uma melhoria, porque o algodão, as peças têxteis, não são a prioridade de hoje de um consumidor, né? É ideal que se vista algodão, que se compre algodão, mas roupas de produtos de algodão, mas até pela saúde, pela qualidade de uma peça de roupa de algodão. Mas não é uma prioridade em anos que estão com uma economia mais enfraquecida aí mundialmente. Você que tem nos acompanhado, continue aqui, compartilhe também esse episódio com outras pessoas que querem entender mais sobre a cultura do algodão. E lembrando, né, nos acompanhe também no Spotify e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum episódio. Agora eu quero falar um pouco de um outro, além de produtor, além de ser ativo nessas instituições, você também foi além, né, além da porteira, que é a questão da Almagrino, né, que é um projeto, né, que envolve não só a parte de produção, mas a parte de moda, né, de chegar até o cliente final. Então, como que surgiu essa ideia de transformar o algodão, né, até virar as camisetas? Queria que você contasse um pouquinho dessa história. Bom, isso foi um acaso, Adriane, que a gente, por causa de um amigo meu, nós nos encontramos um dia e ele voltou, ele fez um Caminho da Fé lá em São Paulo, que é um projeto pessoal, né, de fé, de religião, buscou. E lá ele conheceu algumas pessoas e eles voltaram de lá super animados e fazer um projeto junto com essa amizade que criaram lá. E um deles era ligado à moda, à venda de produtos têxteis, e eles tiveram a ideia de mexer com
roupas. E ele veio me pedir, porque ele sabia que eu sou entusiasta do algodão e conheço bem a cadeia. Ele me veio conversar comigo e eu ajudei eles. E nessa ajuda, tudo, eu também fui me interessando pelo projeto deles. Uma energia muito positiva, né? Até porque começou dentro de uma forma espiritual, religiosa, foi muito bacana. Isso trouxe uma energia muito, muito boa. E eu me fui mostrando para eles o caminho onde é que eles podiam estar seguindo e também me interessei pelo projeto. Nisso, entramos, num momento, nós nos decidimos, vamos junto. Então, eu virei sócio deles, eles estão nessa atividade, nós estamos nessa atividade, tem poucos anos, mas é uma maneira de você estar envolvido e mostrando o que tem de melhor dentro da cotonicultura, a gente mostrar tanto os processos, como a gente está fazendo a produção do algodão, como também a responsabilidade que nós temos com as pessoas, né, nessa produção. E também qualidade. Nós temos alguns projetos que a gente mostra um algodão de melhor qualidade, onde é que se compara até algodões famosos aí, como de fibra extra longa, como o algodão egípcio, o algodão pima, né? Então, estamos trabalhando muito isso daí e é um laboratório aí para ver até onde a gente pode chegar aqui no Brasil com peças de qualidade e com uma referência aqui nacional, né? Sendo local, produção local nossa. E é muito legal porque eu acompanho, né? E vocês trazem a parte da arte também, da cultura, né? Nessa comunicação. Vocês comunicam lá na lavoura, né? A plantação de camisetas. Então, para as pessoas entenderem, né? A camiseta, ela vem ali com QR Code, que é rastrear. Você coloca o celular quando você compra, né? Então, você consegue ver. Eu acho que é muito legal para quem não é do setor, principalmente para comunicar, né? Com quem é de fora do agro. Como que isso acontece? Da onde que veio? Para a gente também desmistificar um pouco, né, dessa imagem do agro fora, né, para a cidade. E qual que é a importância que você vê de uma marca como essa, né, dessa comunicação que vocês estão fazendo para o agro? Olha, através dessas campanhas, né, a gente acaba mostrando a história, né, que cada peça tem uma história. Isso aí é muito bacana, é uma responsabilidade, por exemplo, é uma garantia da origem daquilo ali. Foi assim, uma surpresa que poucas pessoas conheciam e que começaram a acompanhar a história de uma peça de roupa. E fez com que você tenha aí uma confiança cada vez mais não só na nossa empresa, mas como uma produção nossa nacional, né? Que nós temos produtos aí tanto de qualidade como também com responsabilidade. E eu acho que traz também uma questão para o produtor rural, que às vezes ele está ali pensando só dentro da porteira, né? E eu falo que está colocando, às vezes, todos os ovos numa cesta. E, às vezes, a gente produz muita matéria-prima, exporta muito, mas por que não, né, fazer isso que você fez Industrializar. de industrializar, de sair, né, de verticalizar, de fazer uma integração, talvez? Você acha que isso serve de uma lição para o produtor, para ele pensar isso também, assim como no algodão, em outras cadeias, que é uma tendência? Olha, Adriana, não é fácil essa verticalização, né? Eu não aconselho. Não porque, não quero concorrer, de jeito nenhum. É que nós temos o nosso setor que é responsável pela parte econômica, financeira, fiscal, disso tudo, que também se desdobra no dia a dia. Não é fácil você montar um negócio e você hoje tocar esse negócio, ter retorno, né, em cima disso. Então, o que eu gostaria de aconselhar é que ovelha não é para mato. Apesar de eu estar usando o meu entusiasmo, eu tenho outros sócios que também são responsáveis pela empresa, né? Mas a ovelha não é para mato, é o seguinte, nós conquistamos uma eficiência na produção de soja, na produção de milho, somos grandes produtores de milho. O milho ajudou muito, foi as exportações ali nos anos 2009, 2010, 2008, quando começou a se exportar mais milho, ajudou muito. Hoje nós temos, inclusive, nós íamos entrar também em sobras de milho, mesmo com as exportações, porque o mercado também, lá fora, começa a ser bastante... Está cheio, né, do cereal. Mas o que ajudou muito o milho ao exemplo disso, foram as usinas de etanol. Né? Isso ajudou muito no consumo do milho. É lógico, a gente podia ter várias empresas aí
indústrias de algodão para poder beneficiar, mandar o produto pronto lá para fora, mas nós temos uma competitividade muito grande com essas indústrias têxteis. Você vê no histórico do mundo, num espaço de tempo, vai migrando a indústria têxtil. Lá atrás foi perto da Revolução, que teve a Revolução industrial na Europa. Então, em Manchester, teve um grande polo do algodão, industrialização do algodão. E agora, hoje, é tudo praticamente na Ásia. Então, como é que você vai competir, talvez, com a Ásia isso aqui? O Brasil tem alguns benefícios em cima disso, talvez um fornecimento de energia, a questão da mão de obra, se tu comparar até na questão do câmbio, pode ser que se torne até atraente. Mas não é fácil você competir com esses países aí na questão da industrialização do algodão, né? O que eu posso dizer assim, é que vamos buscar fazer o melhor do que a gente já é bom, não se acomodar. Qualquer cultura, eu digo, não se acomodem, procurem melhorar e melhorando para poder você ter cada vez mais, melhorando essa eficiência, porque no final nós precisamos ter resultado positivo econômico para o produtor. Lembrando um detalhe sobre a questão da marca, uma coisa que a gente investe muito é a questão da cultura. Então, tu tem parceiros aí como a questão da cadeia da carne, nós temos parceiro nas músicas, temos alguns cantores locais aqui que são grandes parceiros nossos, e também um artista, né? Que esse eu não posso deixar de falar, que o Jonier, eu considero ele um dos principais artistas aqui, eu conheço outros muito bons aqui do nosso estado, e ele, com certeza, ele engrandece e a gente enche os olhos quando a gente vê uma obra de arte dele, principalmente exposta dentro de uma camisa nossa da Almagrino, com a arte do Jonier. Para nós é um grande orgulho para nós. É um trabalho muito legal mesmo e que, como a gente falou, une, né, o agro com cultura, com a cidade. E agora eu quero trazer um pouco a nossa conversa para a questão da gestão, né? A gente falou dos riscos, você falou da economia, do mercado, dos preços. Qual que é a importância, então, para esse produtor olhar para a gestão do negócio? O que mudou na sua visão nos últimos anos como gestor, né, e empresário rural? Olha, o produtor rural, ele já há algum tempo, ele já tem se tornado um empresário, né, na sua atividade. E eu acabei falando grande, mas assim, eu quero falar um ponto de vista desse aí que é importante. Há um certo tempo, não me lembro se são 10 anos atrás, a gente fez através acho que são mais de 10 anos, são em torno de 12 ou 14 anos atrás, nós fizemos um projeto dentro da associação, onde ela bancava parte de uma consultoria que é econômica fiscal do produtor, que ele poderia estar ajudando ele nas decisões e, inclusive, se mostrando como um empresário que tenha o controle na mão, né? Então, isso daí ajudou muito a melhorar aquele pequeno produtor, principalmente. Porque tu tem o grande produtor, às vezes, já tem uma estrutura, já tinha uma estrutura, falando lá atrás, ele já tinha uma estrutura das suas propriedades, pelo tamanho dele, já tinha a capacidade de ter um escritório, um setor da sua fazenda que cuidasse especificamente disso. E o pequeno produtor, o médio produtor, talvez não tinha a capacidade de ter isso de uma forma isolada, somente para ele. Então, teve essa consultoria, a gente forneceu para os produtores, e isso ajudou muito no produtor, nesse produtor se manter uma saúde financeira por mais longo tempo, digamos assim, com melhor qualidade, por um tempo para que ele pudesse ter essa saúde e se mantesse no negócio. Então, ajudou bastante isso, e isso educou aos produtores, principalmente nós do algodão, a ter essa viabilidade, essa função. Hoje, eu vejo que qualquer cultura precisa dessa administração, desse controle dos gastos, do controle do que o que ele vai ter de receita, para que ele tenha uma eficiência, para que ele tenha resultado no final. Então, é importante isso, seja consultoria, seja... Desde que pode ser virtual, pode ser fisicamente, isso tem ajudado muito o produtor. Seja coletivamente, através de cooperativa, através de associação,
isso aí vai fazer com que nós tenhamos como eu disse, uma saúde econômica por um bom tempo, nós mantenhamos eficientes ali para frente. E nós estamos aí passando, né, por anos aí de crise, né, no setor, com tantas RJs que a gente tem visto ser noticiada, a questão das altas taxas de juros da captação de crédito, questões políticas, econômicas, tributárias, né, com a reforma tributária aí também agora. Como que você vê esse momento do setor e o que você entende que o produtor precisa focar para poder conseguir passar por esse momento, né? Que eu falo que são picos e vales, né? A agricultura ela é cíclica, então, assim, tem os momentos de desafio, mas tem como nós tivemos bons momentos. O que você falaria para esse produtor que está nesse momento? Em primeiro lugar, é estar atento aos detalhes. Eu falei isso um pouco lá atrás, seja lá na produção, você lá dentro da fazenda, dentro da porteira, você está procurando produzir, sendo eficiente na produção, usar adubo no lugar correto, você usar os fertilizantes, adubo, você usar os insumos da maneira correta. Isso é bom ter o MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas, você ter bons consultores, que eles se pagam, esses bons consultores aí, para você evitar percas e você ter maior produtividade. Da porteira para fora, como se fala, ou você dentro do seu escritório, ou dentro das coisas, você tem que estar muito atento, você tem que fazer, sim, participar. Tem a FAMATO aqui, o nosso sindicato lá em Campo Verde viabiliza esses cursos sobre a reforma tributária, que está um incógnito para muita gente, inclusive para o pessoal do próprio governo, está um incógnito. Se vai criticar ou não, porque não devia fazer isso aqui, foi há muitos anos já feito. Eu acompanhei isso da época que quando nós tínhamos, há 6 anos atrás, já se iniciou isso daí lá dentro do governo. Dentro do governo, digo, dentro do Congresso, essa questão da reforma tributária. Não é culpa de um governo ou outro, agora nós temos que regular essa reforma tributária que vai estar dando. Quem decidiu por isso aí foi o Congresso, né, sobre essa reforma tributária. É uma tendência que veio lá de trás. Então, hoje o que nós temos que fazer não chorar ou criticar, mas nós temos que estar adaptados a essas mudanças para que não tenha prejuízo para nós. Prejuízo pode ocorrer, sim, mas nós temos que evitar isso aí e depois, lá na frente, nós mantendo o resultado positivo para nós, né? Então, procure ter esse conhecimento, se adaptar o mais rápido possível, que é a lei da sobrevivência. Aquele indivíduo que se adapta mais rápido é o que sobrevive. Então, procure buscar esse conhecimento, procure não se acomodar, buscar sempre estar se adaptando nessas mudanças. Mercado, é importantíssimo você estar acompanhando, mas o grande dica que eu posso dar é a questão que a gente vem utilizando há alguns anos, procurar fazer uma média, né? Não querer acertar no olho da mosca. Você acertando na mosca já te ajuda você manter eficiência, né? Você não querer barganhar tanto assim com o mercado. E as RJs, eu já dei entrevistas, eu sou contrário à questão das RJs, eu acho que prejudicou muito o crédito. Hoje, eu acho que o maior problema que nós estamos vendo não é a RJ, é o custo das RJ, que é o custo do dinheiro, né? Não vou falar só o Brasil, porque até recentemente ainda está caro no mundo inteiro o custo do dinheiro. Alguém está com a batata quente na mão. Eu digo isso pelo seguinte: quando a gente se prepara para plantar uma cultura, a gente vai lá e adquire a semente, né? Quando a gente adquire a semente, de pagar à vista, aquele juro daquele dinheiro que nós viabilizamos para usar ou para comprar a semente, eu estou pagando juros do custo daquela semente até a hora que eu vender a produção. Né? Então, às vezes, eu fico de 4, 5, 6 meses com aquele dinheiro lá parado, né? E eu estou pagando juro no banco, ou alguém está pagando juro no banco. Se eu pegar a prazo, eu já está incluído o juro lá dentro. A química, as mantenedoras dos sementes, as sementeiras, elas vão estar, ou os fertilizantes, eles vão estar cobrando juro de você. Alguém está pagando juro. Então, eu vou estar desesperado para colher aquela produção, para entregar, para receber o dinheiro, para pagar e pagar juro. A partir do momento, nós temos que entender também como cadeia. A partir do momento que eu passo por uma trade, seja meus grãos ou seja meu algodão,
eles vão estar com a batata quente na mão, porque eles têm que levar para uma indústria. Então, eles também vão estar desesperados para levar aquilo lá. Seja para levar para o outro lado do mundo, eles estão pagando juro porque eles já te pagaram aquela produção. Mas eles vão estar até receber lá devido aos documentos dos portos, aquelas coisas, tudo, até receber essa produção lá na frente. Então, o grande problema hoje está a questão dos juros, o custo do dinheiro para todo mundo. E a RJ prejudicou grande parte aqui para nós aqui dentro do Brasil. Quando você... como alguns defenderam que a CPR tinha que estar dentro da RJ, fez com que uma das garantias, que era a mais barata que nós tínhamos, não valesse mais nada. Isso prejudicou. Agora o produtor tem que dar garantia real. Então, olha, imagine só, você começa a ter a sua propriedade, você vai ter que dar de garantia para você pegar um dinheiro que seja um pouco mais barato, que não está barato, Que mas mesmo seja assim não menos tá barato. custo até do que os outros. Então, cuidado com a questão essa de procurar instrumentos que facilitem, não aquele que é correto, mas aquele que talvez aquelas malandragens. Então, tem que cuidar muito disso. Não que a EJs não tenham seu valor ou sua necessidade, algumas situações, mas da maneira que se usa, que tem usado aqui, ela prejudica muito, mas muito, o custo do dinheiro para o produtor rural, para o nosso setor. E agora eu queria que a gente olhasse, a gente está quase encerrando aqui, mas olhando para o futuro, né? Como que você vê, falando em inovação, o agro daqui a 10 anos? Não vou nem muito longe, né? Porque acho que 10 anos já muda muita coisa. Olha, eu vejo que o Brasil ele tem que tomar cuidado com as questões de custos, né, na nossa atividade, né? A gente está buscando, seja seja na questão tributária, seja na questão dos defensivos, do custo dos nossos defensivos, nossos insumos, nós temos que estar bem atento na maneira que a gente vai gastar ou que a gente vai assumir compromisso com esses custos. Para a gente manter essa eficiência. Mas é um trabalho, eu acho que o mundo inteiro está fazendo, mas de qualquer forma, eu sempre comparo que o Brasil, o agro do Brasil é igual ao Ayrton Senna. A gente viu muito isso na questão da pandemia, né? O Ayrton Senna era um piloto, digamos assim, vou falar mediano, porque assim, tinham vários como ele que tinha a mesma capacidade, ele era competitivo, todos tinham outros pilotos que também eram muito bons, ele também era muito bom, mas ele estava numa média, em corridas normais. Agora, quando vinha uma dificuldade, como a chuva, não tinha para ninguém, era ele que se sobressaía. Então, assim, o agro nosso, nós temos ainda essa vantagem aqui no Brasil, pela essa agricultura tropical, que a gente conseguiu desenvolver essas tecnologias de produção aqui. Então, em anos mais difíceis, com as commodities, preços mais enxutos, nós ainda conseguimos nos manter mais viáveis do que outros países. Então, nós somos o Ayrton Senna do agro, né? Nós conseguimos trazer essa viabilidade até certo ponto. Por isso que eu falei, temos que tomar cuidado, né? É lógico que eu vou falar um exemplo de coisas que outros países fazem, de ações que os outros países têm para poder viabilizar lá, por exemplo, o algodão nos Estados Unidos. Apesar da baixa produtividade, da menor, não é baixa produtividade, mas da menor produtividade aqui no Brasil, eles têm uma segurança, o governo de lá, ele dá um subsídio. Nós já enfrentamos isso via Organização Mundial do Comércio, ganhamos até, inclusive. Esse resultado que trouxe e criou o IBA, que é o Instituto Brasileiro do Algodão, que eu sou o presidente hoje ali, o presidente executivo, nos trouxe muito. O trabalho que o IBA fez de trazer, de viabilizar, manter, ajudou a acelerar hoje nós sermos um grande exportador, né, a melhorar essa eficiência nossa, acelerar. O IBA ajudou muito em todos os estados produtores de algodão. Mas a questão dos Estados Unidos hoje está buscando e está renovando esse subsídio para aquele produtor lá, faz com que prejudique países como nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, porque nós não conseguimos concorrer, apesar da baixa produtividade deles, nós não conseguimos concorrer com os subsídios deles. Isso faz com que os preços eles podem se manter baixos, que eles vão manter o produtor americano na atividade,
né? E nós vamos ter que estar aqui produzindo cada vez mais barato para poder manter essa nossa eficiência e sobrar um pouquinho para sobreviver aqui no Brasil. Mas tem um exemplo muito bacana nisso aí. Eles fizeram um trabalho lá, que eu posso talvez falar como exemplo disso, é que eles pegaram um retorno do que é vendido de volta do algodão que eles exportam, o que volta para dentro dos Estados Unidos, eles usam, eles cobram uma tributação em cima disso e usam para promover o algodão americano. E até para ajudar nesse subsídio do algodão americano. Eu sei que se a gente trabalhar isso de uma maneira... Nós não somos um país igual aos americanos, mas se nós trabalharmos isso aí é uma maneira um pouco impopular, porque vai se cobrar das blusinhas que retornam do algodão, que a gente exporta, tudo. Talvez uma taxa dessas blusinhas seja impopular, porque pode encarecer aquela roupa que venha, né, de fora importado. Mas é uma coisa mais justa para poder equilibrar. Talvez não o setor do agro, mas talvez até a questão da indústria. Não o setor dos produtores de algodão aqui do Brasil, mas talvez até a indústria têxtil aqui brasileira. Tá? Eu acho que tem ferramentas também que podem ajudar a concorrer, já que uma nova ação contra esses subsídios dos Estados Unidos talvez não é viável hoje, porque foi esvaziado a OMC pelos americanos. Então, se hoje tiver uma ação lá dentro novamente, eles não vão dar importância em cima disso. Eu acho que não vai ter um valor jurídico que vai forçar com que eles nos paguem uma indenização ou coisa assim, como já ocorreu. É um exemplo, tá? Então, nós temos que cuidar muito disso daí. Não sei se eu consegui responder, mas é desta forma. Eu acho que tem muita coisa aqui que a gente poderia, inclusive, ficar falando mais tempo, né, Alexandre? Porque é uma cultura que eu acho que traz um reconhecimento para o Brasil, nos coloca nesse lugar de destaque. Então, eu queria agradecer por todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, ter compartilhado aqui com a gente. Meu muito obrigada. E se você quiser deixar uma mensagem final aí para a gente finalizar. Bom, nós recomeçamos agora uma nova safra, né, de algodão. Agora, recentemente, nós já estamos plantando já o algodão safra, já plantamos algodão safra, já estamos plantando agora um algodão safrinha. Nós tivemos uma janela de plantio um pouco mais atrasada novamente da soja, né, neste ano. E nós desejamos a todos que tenham uma boa safra de soja, né, tanto para Mato Grosso, para o Brasil inteiro, mas principalmente que tenhamos boas chuvas aí em abril e maio, para que tenhamos uma safra cheia também do algodão e do milho aqui na nossa região aqui do Mato Grosso. Então, desejo a todos uma boa sorte aí para os produtores, boa safra, e que contem e consumam principalmente algodão. Quando for comprar uma peça de roupa, dá uma olhada na etiqueta, vê se ela tem uma proporção boa de algodão, que seja 100% algodão, melhor ainda, mas que use um produto natural que tenha todo o benefício e traz uma cadeia de pessoas que estão trabalhando com uma cultura que é muito bonita e muito importante aqui para o nosso Brasil e nosso Mato Grosso. Então, pense no algodão na hora de você comprar uma peça de roupa. Muito obrigado. Obrigada. E você que nos acompanhou também, muito obrigado pela sua audiência. Lembrem-se, o algodão, a cultura do algodão, a cotonicultura é motivo de orgulho para o Brasil e também para nos colocar como aí um lugar de destaque em todo o mundo. Muito obrigada, fiquem ligados no nosso próximo episódio do Agro de Primeira.